Capela Nossa Senhora de Sion, de pequeno cenáculo de Ramos. Paz, obrigada. Escutai a Jesus. Amados, eu vim para vos servir. Eu vim para vos ajudar na caminhada e até procurei vos ensinar com meu exemplo. Não parei um minuto. Trabalhos, ocupações, proclamações da palavra, orações. E um pouquinho de tempo para descanso. Pouquinho de tempo para dormir. Não, o demônio não me deixava dormir, não me deixava descansar. Minha vida era a dos outros. Minha vida era dos outros. Minha vida era a vida dos outros e minha vida era dos outros. Eu vim para os outros e até o fim segui a tarefa tão árdua, tão difícil, me delegada pelo Pai. Não reclamei, porque minha história visava o retorno de milhões de filhos à casa do Pai. E por isso, apesar das lutas, eu estava feliz, porque sabia que o coração do Pai iria vibrar ainda mais quando abraçaria seus milhões de filhos. Mas me decepcionei. Os filhos que eu apresentaria ao Pai, para que Ele proporcionasse a eles a felicidade que jamais haviam imaginado, me traíram, me entregaram aos carrascos. Hoje, filhinhos, quantas chibatadas ao invés de beijos eu recebo? Quantas pedradas ao invés de abraços? Já sei que será difícil acontecer a alegria almejada e até parece que será impossível. Eu não vim para dar presentes, para pagar dívidas, para construir casas, para dar carros. Filhinhos, eu vim para vos salvar. Milhões olham para mim a pedir tantas vantagens e não percebem os meus pedidos de socorro. Segurai, filhinhos, as minhas mãos para me ajudar-me a salvar o mundo, ajudar a salvar os filhos de Deus. Amém? Não digai assim, Jesus, tende piedade de mim, mas escutai o que eu digo, tende piedade de mim. Eu preciso que me entendais e que entendais para qual finalidade eu vim ao mundo. Eu vim para vos salvar. Amém? Muito obrigado, Jesus. Filhinhos amados, por Ele eu vos abençoo. Maria, Mãe do Universo. Amém. É engraçado, né? Eu vim para salvar os filhos de Deus. Será que filho de Deus precisa ser salvo? Não precisaria, né?
filhinhos de Deus, estariam caminhando com Deus, não precisam. É que ele diz, eu vim para salvar os filhos de Deus. Os próprios filhos de Deus precisam ser salvos. E a nossa tarefa, a nossa missão é ajudar então, né, a salvar as pessoas, salvar os filhinhos de Deus, irmãozinhos de Jesus. E ele parece até desesperado. E a gente até lembra de uma frase que está lá na Bíblia, no Gênesis, quando Deus falava assim, eu me arrependi de criar o homem. Estou arrependido de criar o homem. Mas mesmo assim, ele mandou o dilúvio, mas salvou algumas pessoas. Mandou construir uma arca para salvar algumas pessoas. Ele ainda tinha esperança de aquele pouquinho de pessoas que ele salvou poderia seguir um caminho, o caminho que ele queria. Mas também não aconteceu. E assim a gente vê em muitas passagens, né? Quando Deus resolvia exterminar um determinado lugar, uma determinada cidade, uma determinada região, resolvia exterminar, mas ele sempre escolhia um pouquinho de gente para continuar a história. Sempre com a esperança de continuar a história. Hoje também nós somos esse pequeno resto. Somos esse pequeno povo que Deus escolheu diante de bilhões de pessoas, dentre bilhões de pessoas, como diz aqui Jesus, eu preciso de vocês para salvar o mundo. Pouquinha gente. Nós, muito pouquinho. Mas, como Jesus confia na gente, nós temos que fazer a nossa parte, o nosso trabalho. Fazemos aquilo que podemos. Como eu dizia uma vez, faça só o que você pode. Nossa Senhora disse isso uma vez, faça só o que você pode. E eu repeti uma vez essa frase aqui, e tinha o Ademir, aquele cadeirante, né? Está muito doente o Ademir, muito doente, nem está podendo mais vir aqui, né? Mas eu falei essa frase, ele escutou e disse, não, claro, não é para fazer só o que pode. Tem que fazer mais daí, tem que fazer mais, muito mais do que pode. E ele era uma pessoa cadeirante. Aí Jesus fala aqui, né? A pessoa olha para mim, em vez de ter piedade de mim, ele peça para que eu tenha piedade dele, para que ajude ele a ter isso, a ter aquilo, ter isso, ter aquilo. Aqui nós temos um moço que ainda há pouco ajudou aqui no altar. E ele, um tempo atrás, ele estava sujeito a perder a perna. Os médicos queriam amputar a perna, ninguém tinha mais médico nenhum, não sabia mais o que fazer, né? Ele queria amputar a perna dele. Mas ele se curou, né? Pela oração. E qual foi o agradecimento dele para Deus? Qual foi o agradecimento dele? Ele se engajou na comunidade. Hoje é ministro da Eucaristia. Hoje a gente viu há pouco tempo lá no Rio Grande do Sul, vocês que foram com a gente lá perceberam que o Leandro estava lá na frente sempre, né? Rezando, servindo no altar, mexendo, por gratidão a Deus por Deus ter curado. É essa gratidão que falta. Nós precisamos agradecer a Deus todos os dias por tantas graças que a gente recebe. Poucos são aqueles que agradecem. Alguns até dizem muito obrigado, né? Daqui a pouco já estão pedindo mais, né? Agradecer é se dedicar realmente àquilo que Deus pede. Se dedicar à evangelização, se dedicar ao serviço de Deus, ajudar Jesus
a ajudar a criar um mundo melhor? Agradecer. Se nós pensarmos bem, Deus nem precisaria de agradecimento, né? Jesus mesmo também não precisaria de agradecimento. Mas veja como Jesus ficou feliz quando ele criou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Ficou feliz com aquele um que voltou para agradecer. Aos outros 9 voltaram a ficar doentes. Não se curaram completamente. Nós precisamos entender, nós somos filhinhos de Deus e aqui nosso Senhor Jesus tem. Vocês precisam entender para que eu vim. Nós precisamos entender para que ele veio, por que ele veio. Então, ele veio para quê? Para nos salvar, diz aqui. Mas para dar essa tarefa, para delegar esse poder para nós também de salvar as pessoas. Essa tarefa, né? De salvar as pessoas. A gente já escutou bastante hoje coisas bonitas, coisas boas. O diácono Luiz falou muito, muito bonito sobre a paixão de Jesus, sobre por que Jesus veio. E cabe a nós agora então, né, prestar atenção e seguir também e fazer a nossa parte, né? Lá na nossa casa precisa tanta conversão, né? A gente vê tantas famílias, tantas cartas que mandam, tantas conversões que precisam acontecer nas famílias. Os filhos não querem mais escutar, os netinhos já estão virando de avesso por aí. E é uma tarefa nossa, é uma tarefa da família, é uma tarefa da mãe e do pai. E Deus vai pedir conta um dia disso tudo, né? Amém?